E hoje nós vamos continuar caminhando um pouco sobre uma série de mensagens que nós temos falado sobre ordem e progresso. Então, você que já tem acompanhado um pouco essa série de mensagens, onde nós estamos falando que ordem e progresso nós estamos trazendo uma ênfase diferente, que não é o que está na bandeira do Brasil. A ordem e progresso, onde primeiramente eu coloco ordem no meu interior, eu coloco ordem na minha vida, para poder progredir em áreas da minha vida. E nós já falamos sobre libertação dos bloqueios emocionais, nós já falamos sobre investimento da saúde espiritual, e hoje nós vamos colocar diante de Deus um tema relacionado à restauração na família, e que não é somente a restauração, mas ele visa também como você trata preventivamente, para evitar problemas na sua família. De repente tem algo que você vai precisar sim restaurar. Nessa noite Deus vai falar contigo e você vai sair daqui com um desafio e com uma ação específica na restauração. Mas eventualmente, certamente Deus vai falar contigo de algo que você pode, sabe aquele negócio que você não percebe que está acontecendo? E de repente está lá escondidinho e você de repente descobre que você tem que fazer alguma coisa. Gente, hoje eu precisei subir no telhado da minha casa. Isso depois acho que a última vez que eu subi em algum telhado já faz quase 30 anos atrás. Quando eu trabalhava na firma de pintura do meu pai, eu era adolescente. Eu ainda tenho cara de adolescente, mas um pouquinho mais velho. Mas hoje, nós chamamos o rapaz lá para fazer uma manutenção no nosso aquecedor, ele falou assim, mas está tendo uma umidade aqui, alguma coisa está errada. E aí ele vai lá e olha, e aí tem uma chaminézinha lá que estava caída, quebrada. E aí ele falou, vai ter que chamar alguém para arrumar isso daí. Eu falei, eu vou chamar alguém, mas se chover, vai molhar tudo, vai estragar o aquecedor. De lá vou eu. Aí peguei no YouTube, tem resposta para tudo ali, como andar em cima do telhado de telha de barro. E aí eu confiei num caboclinho lá, que ele falou assim, faça assim. Aí eu subi na escada, a Angélica segurando. E aí você vai, falei, confia na minha esposa, firme na rocha. E aí eu subi, fui andando, fui engatinhando. Daí a tremedeira deu só quando eu desci. Aí eu desci a escada, falei, ufa, está arrumado. Está uma gambiarra, Futuramente vou ter que trazer alguém lá. Mas sabe o que acontece? A gente não percebeu que estava estragado. Só que se não chamo o cara que vem ali fazer a manutenção, se ele não identifica, talvez seria tarde demais. Eu ia perder um equipamento, que nós temos uma reforma há pouco tempo atrás, trocamos novo, eu ia perder, porque havia ali algo que não estava aos nossos olhos, mas que estava trazendo destruição para aquele equipamento. Quando nós pensamos na família, a ideia não é só apagar incêndio a hora que o bicho pega, mas eu preciso trabalhar preventivamente para evitar que aconteça problemas. E por isso que hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a restauração na família, mas tem princípios que trabalham sim preventivamente, onde nós vamos aprender algo com o Senhor, algo que Deus quer falar ao nosso coração relacionado à família. E a primeira coisa que eu pergunto, qual que é o grau de importância que a família tem na sua vida? Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm vivido um caos familiar porque não entenderam o grau de importância na família. Ou a importância daquela aliança firmada com o Senhor. De repente, eu estou vivendo aqui e eu não tenho ideia que aquela aliança que eu fiz diante de Deus, ela tem uma importância muito maior do que simplesmente ir lá fazer uma festa de casamento e ir para a lua de mel depois. Muitas pessoas têm colocado o trabalho na frente da família. Uma boa justificativa, eu preciso dar um bom sustento, uma boa estrutura, e eu corro atrás. Muitos maridos têm colocado a pornografia na frente do relacionamento com a esposa. Muitas esposas têm colocado ali o trabalho também, os filhos, na frente do marido. Como é que você tem trabalhado esses princípios na sua vida? E quando nós olhamos para a escala de valores da família, ou dos valores para nossas vidas, nós vamos para as Escrituras Sagradas, e ela deixa muito claro essa escala de valores. Se a tua família está à frente do trabalho, tem alguma coisa errada. Se a tua família está atrás do trabalho, se o trabalho está na frente da família, mas se a tua família está na frente de Deus, também está errado.
Porque o que as Escrituras nos traz aqui é uma escala muito definida. O primeiro lugar é Deus. Lá em Lucas 14, 25, ele vai dizer lá, uma grande multidão acompanhava Jesus. Este, voltando para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até sua própria vida, mais do que mim, não pode ser meu discípulo. Deus em primeiro lugar. Será que Deus colocou esse princípio porque ele é egocêntrico? Será que Deus precisa falar assim, ó, eu quero ser o primeiro lugar? Será que é isso? Sabe? Que nem o Romário, eu sou o cara, Deus olhou para mim e disse, eu sou o cara. E será que Deus tem essa postura? Queridos, Deus colocou Ele em primeiro lugar, sabe por quê? Porque quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, nós temos a fonte da sabedoria para viver todas as outras áreas. Se eu coloco a família em primeiro lugar, eu perco a essência, porque eu vou tentar levar do meu jeito. Quando eu coloco Deus, eu vou levar do jeito de Deus, e Deus é a fonte da sabedoria, tão simples assim. Sabe, e aí em segundo lugar vem a família, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, é pior que o descrente. 1 Timóteo 5,8. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, nós precisamos colocar sim a família em segundo lugar. E depois sim, nós transbordamos para o trabalho. 2 Tessalonicenses 3:10 está dizendo, quando ainda estamos com vocês, nós nos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Você tem comido sem trabalhar? Calma, há controvérsia. Mas vamos lá, a palavra de Deus ela é absoluta. Se você não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Aqui está colocando o trabalho. E ele dá uma dica aqui. Porque se você realmente decide ser ocioso, sabe, eu não vou fazer nada, nem na minha casa, nem no meu trabalho, nem em lugar nenhum, e aí eu sobro. Existe um ditado que fala que mente vazia. Mente vazia? Oficina do diabo. Na verdade é o seguinte, a nossa mente consagrada ao Senhor, ela é do Senhor. Certo? E às vezes nós precisamos ter o ócio criativo, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Deus estabeleceu prioridades. Deus em primeiro lugar, a nossa família vem na sequência, depois vem o nosso trabalho, o nosso ministério. Porque as duas áreas que são primordiais, elas vêm em transbordo para uma saúde no teu relacionamento com o trabalho. Naquilo, se você está trabalhando em casa, se você cuida da casa, se você desenvolve algum trabalho voluntário, ou se você, de repente, hoje está aposentado e está curtindo a vida, mas você curte fruto do seu trabalho, é abençoado por Deus, porque nosso Deus, Ele abençoa todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos entender que para abençoar nós precisamos colocar Ele na jogada. Então, com essa prioridade bem definida, aí fica mais fácil, e aí nós podemos sim investir nessas prioridades. Sabe que Satanás ele tem uma proposta para esse mundo, e a proposta dele é levar as pessoas a inverter esses valores. Então eu tenho que trabalhar mais, certo? Eu tenho que aproveitar mais a vida, a família não precisa tanto, sabe, eu não preciso investir tanto nos meus filhos, eles vão crescer, né? Tem gente que fala assim, o primeiro até cuidei bem, o segundo já se criou sozinho, o terceiro deixa lá que ele vai, né? E tem gente que decidiu popular, trazer, né? Como é que eu falo com isso? Decidiu isso aí mesmo. Decidiu fazer filho, sabe, como se fosse ele que ia crescer e multiplicar. Só ele. Mas aí as pessoas vêm e não dão atenção. Eu quero te dizer o seguinte, se você tem 2, 3, 4, 5 filhos, não importa. Cada um deles tem uma necessidade. E Deus confiou esse filho a vocês para que vocês invistam intencionalmente de acordo com a necessidade deles. Porque cada um tem um potencial. E esse potencial, ele é desenvolvido com investimento. Então, como é que você tem investido na sua família? Existe algo que você precisa fazer hoje para restaurar a tua família? Será que existe algo que você precisa hoje trabalhar na sua vida? Queridos, e eu quero abrir um texto, quero ler um texto com vocês, que está lá em Efésios 5. Quem conhece um pouco mais a palavra, eu falo assim, abra lá em Efésios 5, vou falar sobre família. O que os homens pensam? Vai falar sobre a submissão das mulheres.
Né? E as mulheres, vai falar sobre o amor sacrificial dos homens. Mas não é nenhum desses textos, não. Fique tranquilo. Vamos lá. Efésios 5, do capítulo 15 ao 20. Abra lá. Efésios 5, do capítulo 15 ao 20. O texto diz o seguinte: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe encher-vos do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-vos uns aos outros por temor a Cristo. O que esse texto tem a ver com restauração de família? O que esse texto tem a ver com restauração de família? Eu posso dizer que tem tudo a ver. Porque esse texto, ele antecede os textos do capítulo 5, que vai falar dos deveres dos homens no casamento, os deveres da mulher no casamento, e a relação dos pais e filhos ali no capítulo 6. Esse texto, na verdade, se nós lermos ele como um todo, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo está preparando qual que é a prioridade, qual que é a preparação que eu tenho que ter para desenvolver o meu papel dentro do casamento, dentro da minha família, seja como esposo, seja como esposa, seja como filho, seja como pai. Qual que é o meu papel? Então nós vamos olhar, se você está tendo dificuldade com o seu relacionamento conjugal, o primeiro passo é você identificar como está a sua vida. Se você tem dificuldade com seus filhos, faça uma reflexão dos princípios eternos que foram negligenciados na construção desse relacionamento. Porque esse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo muito claro. Ele está nos levando a ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo de Deus. Ele está nos levando a sermos sábios, a não deixar ser dominado pelo vento do mundo. Então eu preciso olhar para esse texto e eu quero tirar alguns destaques aqui, e quero caminhar um pouco mais sobre ele, mas nós podemos sim experimentar restauração, fortalecimento no nosso casamento, olhando primeiro para o nosso relacionamento com Deus. Primeiro eu acerto a minha vida com Deus, depois sim, eu transbordo na minha vida com a minha família, com a minha esposa, no meu trabalho e em todas as demais áreas. E o primeiro destaque que eu trago nesse texto, está ali no versículo 15 e 16, onde ele fala assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe, nós estamos falando hoje sobre colocar a casa em ordem, ou você fortalecer a sua família. Eu quero dizer que a primeira coisa que você precisa fazer é estar atento, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, esteja atentos para as armadilhas do mundo. Certo? E ali, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E esteja atento para as oportunidades de Deus. Atento para as armadilhas e para as oportunidades. O primeiro passo na restauração da família é entender que as brechas em sua vida precisam intencionalmente ser fechadas. Como é que eu posso ter cuidado? Estando atento para as estratégias desse mundo para destruir as famílias. Sabe, muitas pessoas têm deixado as circunstâncias da vida levar eles para um caminho muito destrutivo. Quando eu cheguei aqui na igreja, e nós mudamos para essa sede, nós tínhamos um ministério de juventude, que era Sopão. E você olha quanto tempo faz isso. Nós chegamos aqui em 2000, isso aí deve ter sido 2002, 2003. Muitos anos atrás. Mas existe algo que me marcou muito naquelas noites do sopão. Então nós da juventude fazíamos o sopão, colocava numa Kombi e saía para distribuir na cidade. E eu lembro que nós chegamos ali no centro e era meio inverno, junho, julho, estava um frio. E nós chegamos embaixo de uma marquise e tinha uns homens deitados ali embaixo, uns mendigos deitados ali. E eu cheguei e comecei a falar assim: vocês querem um sopão? Ele falou: nós queremos. E eu comecei: mas eu posso orar por vocês? Eu comecei a ministrar o coração deles. E aí um deles que estava ali, ele falou assim: sabe, eu era diácono da igreja. Eu falei: é mesmo? Sim, eu cresci na igreja.
Eu conheço a palavra de capa a capa. Falei, é mesmo? Eu comecei a conversar com ele. E eu estava com aquela sopa ali, a sopa estava esfriando. E ele nem deu bola para a sopa. O que ele queria é abrir o coração. Ele falou assim, eu deixei a bebida entrar na minha casa. E a bebida entrou e eu comecei a beber socialmente. E eu comecei vendo aquilo aumentar. E de repente meus filhos começaram a ficar adolescentes. E a minha esposa viu que o meu filho ia começar a beber também. E de repente ela chegou e falou assim, não dá mais. Ou você para. E eu peguei e decidi. Falei assim, eu vou viver a minha vida. E eu saí de casa. E ali as coisas começaram a acontecer e tal. E eu comecei a destruir a minha vida. E dia 12 agora, nós íamos completar, eu não lembro qual, era o aniversário de casamento. E ele falou assim, você pode ligar para minha esposa? Você pode ligar para ela, ver se eu posso voltar para casa? Eu falei, é claro que eu posso. E eu peguei o telefone, eu anotei o telefone daquele senhor. E já era madrugada isso. Nós saímos 11 horas da igreja, isso já era 00:30, 1h da manhã. E eu saí com o coração muito apertado. E eu liguei no outro dia. E a esposa do outro lado chorando. Chorando. Porque ela falou assim, eu tinha uma família tão linda. E que Satanás destruiu. Queridos, o que aconteceu? Por que alguém que conhece a palavra, que teve uma liderança reconhecida na igreja como um diácono, por que ele deixou essas brechas entrarem? Elas não entraram assim, bum! Não, foram pela falta de cuidado. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivem como insensatos. Porque a insensatez é você racionalizar o pecado. A insensatez é você subestimar o poder de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando você abre uma brecha, ele vai começar a entrar, ele vai começar a minar, e ele pode destruir a tua vida se você deixar. Então tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Tomem cuidado. Existe uma orientação, e ela é uma afirmação. Tenham cuidado. Sabe quando você vê uma placa de perigo, olha, não toque aqui é 520 volts. Você vai colocar a mão ali? Você não vai. Porque você sabe que você vai morrer eletrocutado. Hoje estou com uma palavra difícil aqui. Mas sabe o que acontece? E aí a palavra de Deus traz uma orientação, você fala, bobagem. Deixa para lá. Isso aí não deve ser assim não. E eu começo a relativizar o pecado, e sem perceber eu estou trazendo maldição para dentro da minha casa. Cuidado, muitos têm negligenciado pequenos detalhes, a internet, excesso de trabalho, inversão de prioridades. Certo? Esse texto desafia a sermos sábios. O mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele vai falar sobre sabedoria, ele diz lá, não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se loucos para que se tornem sábios. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Queridos, quando as pessoas decidem a tentar se moldar ao padrão do mundo, mas todo mundo no meu grupo do futebol manda pornografia, e eu começo a me amoldar, e eu não percebo que eu estou sendo insensato e estou perdendo a sabedoria, porque a sabedoria desse mundo é loucura. Então eu quero que me chamem de louco mesmo, como me chamaram há 23, 24 anos atrás. Ficou louco, virou fanático, olha, só quer ler a Bíblia agora não toma mais cerveja, agora não vai mais para as baladas. Me chamem de doido mesmo, porque eu sou doido por Jesus, e eu vivo para honrar o nosso Deus, e Deus tem feito coisas lindas na minha vida, e é só o começo, porque tem muito mais coisa para acontecer. Qual o plano que Deus tem para a tua vida, para a tua família? Enquanto o mundo fala, todo mundo faz, não tem problema, uma bebidinha, uma pornografia, não tem problema. Você vai com uma pessoa sábia, decide ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, decide tirar qualquer coisa que pode levar seu filho a ser influenciado, pode levar você a ter uma distorção na tua mente e ser mais agressivo, falar palavras ácidas. Você tira tudo que atrapalha para viver integridade com o Senhor. Enquanto o mundo vai falar que você deve sonegar imposto, você consagra a sua empresa ao Senhor e você vai conseguir ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque teus negócios não vai violar princípios. E Deus vai colocar a mão ali.
O mundo fala que mulher não tem valor, que homem não presta, que mulher tem que se aliar ao movimento feminista. E você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mãe honrada, uma esposa honrada, uma profissional exemplo. Queridos, ser sábio diante de Deus é você rejeitar, você vai remar contra a maré, é verdade. Quantas pessoas têm relativizado o pecado, têm aceitado os princípios desse mundo? Não caia nessa, não caia nessa. Ser sábio diante de Deus é valorizar a família, valorizar a aliança do casamento. Sabe, essa aliança aqui, ela é de ouro, mas a aliança mais valiosa não é essa. A aliança mais valiosa que eu tenho foi a aliança que eu fiz com Deus e com a minha esposa, dizendo assim, nós firmamos uma aliança eterna, uma aliança que diante de Deus, aonde nós vamos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos estar juntos. E nós vamos viver honrando um ao outro, vivendo os princípios eternos da palavra de Deus. Cada vez que eu olho para essa aliança, sabe, vamos fazer 18 anos de casados, eu fiquei um dia sem essa aliança. E isso aí não é nenhum mantra não, gente. Isso aí não é porque eu já fiz exame de aquele endoscopia que você tem que tirar, né? Aí eu tomei o grog assim, eu já falo para a Angélica, cadê a minha aliança? Eu já coloco a aliança. Já fiz cirurgia, que também teve que tirar. A hora que eu voltei em si, cadê a minha aliança? Mas aí agora precisava aumentar um número, não sei por quê, que ele estava ficando apertado. E aí precisou aumentar o número, daí eu precisei deixar lá, ele pediu um dia para aumentar. Eu falei, mas não dá para aumentar na hora? Não, tem que deixar aqui um dia. Eu fiquei um dia, mas penso numa angústia no meu coração. Porque a cada vez que eu olho para essa aliança, eu lembro da minha aliança com Deus. E o quanto eu quero honrar minha esposa até os últimos dias da minha vida. Certo? Honrar os pais. Entender que seu emprego, o propósito do seu emprego é muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Se você está trabalhando para ganhar dinheiro, fuja. Você está lá com um propósito muito maior. A restauração na família começa com a restauração da tua cosmovisão. Quando você entende por que Deus te deu a tua família, por que Deus te colocou nessa família e qual o propósito da família, você não vai ser levado pelo vento, você vai ser sábio e não insensato. Você não vai deixar, sabe aquele, que bonitinho, esse tigrinho aqui parece um gatinho, ele até mia, deixa ele lá na tua casa, lá, ele crescer. Vai ver se ele vai ser esse gatinho sempre. Cuidado com as pequenas brechas que você tem deixado no teu casamento, na tua família, eles podem te avançar em você. Sabe o segundo ponto, na restauração da família, para colocar essa casa em ordem, não se desvie da vontade de Deus para a sua família. Veja ali no versículo 17, portanto não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor para a sua família? Qual é a vontade de Deus? Você consegue responder essa pergunta agora? Digamos, se eu falar assim, qual é a vontade de Deus para a sua família, para o teu casamento, você consegue responder agora? Dizendo assim, a vontade de Deus é, consegue? Se você não tem isso muito claro, certo? Você precisa entender que para compreender a vontade de Deus para a minha família, no meu casamento, eu preciso primeiramente buscar na fonte daquele que criou o propósito. Certo? Eu não posso estar preocupado com o que o mundo diz, com o que a sociedade diz ou prega com relação a casamento, com relação à educação de filhos. Eu preciso ir para a fonte. A vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, está aqui, na palavra de Deus. Eu não sei quem aqui se converteu na vida adulta, mas eu me converti na vida adulta. E eu estava preparando essa mensagem sobre a vontade de Deus, e eu lembro que eu repeti, seja feita a sua vontade, acho que dezenas ou centenas de vezes, sem nunca parar para pensar o que estava falando. Cada vez que eu ia lá, Pai nosso que estás no céu, e eu ia lá, e aí tinha um momento, isso aí está lá em Mateus, é a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu repetia isso, só que eu não parava para refletir no que eu estava falando. Sabe, quantas vezes isso aconteceu? Muitos são destruídos porque falam da boca para fora, mas não querem viver submisso à vontade de Deus. Sabe por que Deus espera que nós possamos viver a vontade dEle no nosso casamento, na nossa família, na nossa história?
Imagine o seu filho de 8 anos, ele fazendo só a vontade dele. Como é que seria? 8 anos. O que você vai almoçar? Pizza. O que você vai comer? Ruffles. Não, chocolate. Só refrigerante, aquele mais. Você acha que, como é que ia ser? Sabe, assim como uma criança precisa de um pai que já viveu, que tem mais maturidade, que conhece mais coisa para orientar um filho a tomar decisões e a seguir. Então, quando o filho está formando o seu caráter, ele é alinhado com o coração do pai, porque o pai está passando princípios e valores que vai forjar e vai preparar eles para a vida. O que Deus está nos falando, que quando nós seguimos a vontade dEle, o que acontece? Tem muitas coisas que eu não sei. Deus já conhece o último capítulo da história, eu não conheço. Então eu vou na palavra de Deus e vou buscar viver o centro da vontade de Deus. Quem não vive o centro da vontade de Deus, tem muitas pessoas muito bem profissionalmente, mas com famílias destruídas. Tem outros que até têm um casamento de fachada, que você olha de fora assim e fala assim, uau, que casal da Doriana. Só que daí você vai ver a fundo, como já aconteceu. Tem um casal que eu conheci que eles pareciam ser o casal mais feliz do mundo. E todo mundo que estava em volta ali da igreja, olhava para aquele casal e falava assim, que casal exemplo. Olha que bênção. Até que ela vem para o gabinete pastoral. E até que começa a abrir algumas coisas ali. Que vocês não sabem quem é, mas assim, coisas pesadas. E menos de um ano depois, eles estão divorciados. Porque deixaram as brechas entrarem dentro do relacionamento. Sabe, a palavra nos afirma lá em Romanos 12, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus para o teu casamento, para a tua família é boa, perfeita e agradável. E quando nós deixamos o mundo moldar o padrão, nós estamos indo em direção ao fracasso. Hernandes Dias Lopes, ele falou algo muito interessante num livro sobre casamento. Ele diz ali, o inevitável resultado do relativismo desta era é a falência dos valores morais, a fraqueza da família e o aumento vertiginoso da infidelidade conjugal. Valores relativos são uma consequência inevitável do relativismo da verdade. Quando eu começo a relativizar os valores, eu relativizo a verdade. E aí eu vivo muito vulnerável aos princípios desse mundo, aos princípios que vêm para destruir. Então, qual a vontade de Deus para a sua vida? Primeira coisa que você precisa identificar para você continuar seguindo é estar muito alinhado com a vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus ela é o pano de fundo na tua jornada, na tua caminhada, você não vai se desviar. E eu quero te dizer que a vontade de Deus para o casamento é que no casamento ocorra honra, fidelidade, amor, respeito, que prospere mesmo, que transborde na vida de outros, que você como casal possam abençoar outros casais, que vocês possam viver o melhor de Deus. Então pare de jogar debaixo do tapete, enfrente essas mazelas que você está vivendo na tua vida e deixa Deus restaurar completamente. Queridos, e para fechar, nós vamos ali na parte final, para colocar a casa em ordem. Então, primeiro, acerte a tua intimidade. Coloque em ordem a tua intimidade com Deus. Versículo 18. É interessante que o apóstolo Paulo, antes de descrever as obrigações do marido, esposa, filhos, ele vai orientar e encher do Espírito Santo, como eu já falei no começo. No versículo 18, ele vai dizer ali, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe, para viver qualquer área da nossa vida, do nosso relacionamento familiar, do nosso trabalho, nós primeiro precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar próximo de Deus. Nós já falamos aqui sobre a bebida, mas o que é embriaguez? Ele fala assim, não se embriaguez com vinho. A embriaguez, você já tentou conversar com alguém bêbado, embriagado, drogado? Já tentou? Eu fiquei uma vez bêbado.
Eu tinha 13 anos. Eu ia fazer a primeira comunhão. E aí, eu já contei isso aqui, eu acho, uma vez. Mas, e aí meu pai teve a brilhante ideia de pedir para o meu irmão comprar um cachorro-quente, que tinha que levar almoço. Compra o cachorro-quente para ele levar de almoço amanhã. Ele comprou na noite anterior, quando saiu da escola. Daí eu coloquei aquele cachorro-quente dentro da mochila, aquele sol de Cascavel. Fui para o retiro, acordei atrasado, não tomei café. Cheguei lá, fui comer, aquele cachorro-quente estava estragado. E tinha um casamento de uma prima, 5 horas da tarde, saí do retiro e fui para o casamento. Cheguei lá, o pessoal estava na igreja, eu fui lá para a festa direto, né? E cheguei lá, um primo falou assim, vamos tomar uma caipira. E encheu uns negocinhos de caipira, eu comecei a beber aquele negócio. Gente, eu só lembro da última coisa que eu fiz assim, tudo rodando. Eu bati numa garrafa de Coca-Cola, mas disse que fiz cada fiasco que eu não me reconheceria. Diz que eu fiz, mas fiz nojeira mesmo. Sabe, e eu passei mal a noite inteira, passei mal o dia inteiro seguinte, e todo mundo olhava para mim, e dando uma risadinha, e cochichando. No dia seguinte, eu falei assim, nunca mais eu vou cair nessa armadilha. Ainda bem que foi com 13 anos, eu tenho 46, já estou no lucro. Mas hoje, bebida alcoólica não entra em casa. Mas sabe o que acontece? Assim como não devemos se embriagar com vinho, porque leva à libertinagem, leva a fazer coisas que normalmente nós não faríamos se estivesse sóbrios, é assim com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos encher do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos alertados das estratégias de Satanás com relação ao pecado, para que nós possamos sim entender aonde Deus quer nos levar, o que Deus quer ministrar ao nosso coração, o que Deus quer avançar dentro da nossa família, qual o propósito dele para a nossa caminhada. O alerta aqui é cuidar com as armadilhas do nosso corpo, que corrompe nosso espírito, mas encher do Espírito Santo, que é consequência de um relacionamento intencional com Deus. Sabe, por que o nosso relacionamento com Deus, ele é tão essencial? Por que ele vai falar do Espírito Santo, encher do Espírito Santo? Por que será? E aí nós vamos, mesmo o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele vai explicar o porquê. Que ele vai colocar ali, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se eu me embriago com vinho, eu estou dando margem para a carne, e eu vou fazer aquilo que a carne deseja. Mas se eu encho do Espírito Santo, eu vou agradar o Espírito. E nessa luta entre a carne e o Espírito vai ganhar. Sabe, e aí, ele vai, na sequência, vai colocar ali as obras da carne, são manifestas. Olha só o que é a obra da carne. Quando você dá lugar à carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. É uma nojeira. Essas são as obras da carne. Se nós tiramos o Espírito de Deus, se nós abafamos o Espírito Santo de Deus, se nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós estamos fortalecendo a carne. E a carne vai levar o quê? Qual a consequência de viver pela carne? É viver as obras da carne. E toda essa nojeira que eu acabei de ler, que está lá no capítulo 19 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito, que você deve viver no teu casamento, na tua família, nos teus relacionamentos, é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, eu tenho aqui 2 caminhos. Eu posso ir pelo caminho da carne, eu posso ir para a embriaguez na carne, eu posso ir para satisfazer o desejo da carne, e daí o meu casamento e a minha família vai ter consequências fundamentadas na carne. Ou eu posso ir em direção ao fruto do Espírito. E eu vou me encher do Espírito Santo de Deus, e eu vou ter como consequência o fruto do Espírito. O que você tem tido no teu casamento, na sua família? O que você tem vivido dentro do teu relacionamento? Dá uma olhada no que você tem alimentado. Dá uma olhada se você tem sido sábio ou você tem vivido como insensato. Ou insensata. Será que você tem alimentado, se embriagado com vinho? E aqui eu posso ampliar um pouco, não estou dizendo só de bebida alcoólica, eu estou dizendo de internet, de excesso de trabalho, de pornografia, de excesso de vaidade, de fofoca, estou dizendo de tudo. Tudo aquilo que vem como obras da carne
ela é uma consequência desse embriaguez com vinho. Mas quando nós decidimos ir em direção a enchermos do Espírito Santo de Deus, nós experimentamos cada dia mais o que podemos chamar do vinho novo, do melhor de Deus, do melhor do Senhor para as nossas vidas, para o nosso casamento. Então coloque em ordem a sua casa, assumindo um compromisso real com Deus. É legal você estar aqui entre nós, estamos em cultos, nossos PGMs, é muito bom. Mas a intimidade não está ligada a práticas religiosas, mas do seu compromisso real com Deus. Que inicia, sabe aonde? No secreto do teu quarto. Sabe? Lá no teu quarto, onde você vai transbordar, lá diante do Senhor, você vai chorar diante de Deus, e isso vai transbordar para a igreja, para as pessoas que convivem contigo. Queridos, qual a tua decisão? E depois que você ouviu tudo que nós compartilhamos aqui, o que impede você de hoje tomar uma decisão para restaurar a tua família? O que impede você de hoje decidir colocar em ordem a sua vida e a sua família? Todo o processo de restauração, ele envolve um primeiro passo. Tem um vídeo que possivelmente alguns de vocês já assistiram, mas como ele fala muito ao meu coração, cada vez que eu vejo ele, eu decidi trazer ele hoje aqui novamente. Certo? E eu queria que você deixasse Deus falar ao teu coração através desse vídeo. Porque o que Deus está querendo falar contigo hoje é para que você dê o primeiro passo, para dar uma grande virada no teu relacionamento conjugal, para dar uma grande virada na tua vida familiar, para dar uma grande virada na tua vida profissional. Então, mas tudo isso começa com um primeiro passo. Dá uma olhadinha nesse vídeo, deixa Deus falar ao teu coração.
Você pode fechar seus olhos. De repente você está aqui nessa noite, Deus tem falado ao teu coração que você precisa restaurar algum relacionamento. Você precisa restaurar algo no teu passado. Passado, nós temos marcas, não tem como você não ter marcas. Mas para qualquer restauração você precisa dar o primeiro passo. De repente você está aqui nessa noite e é o primeiro passo que você vai precisar dar. Não é primeiro restaurar o relacionamento com as pessoas, mas primeiro restaurar o teu relacionamento com Deus. Se você está aqui e você vê o teu relacionamento quebrado com Deus, ou você nunca fez uma aliança de entrega da sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer uma oração, onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Como nós vimos ali, a primeira prioridade é a nossa vida com Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, você fez essa oração? Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar. Graças a Deus aqui na frente, graças a Deus lá atrás, graças a Deus aqui à minha esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, Deus está tocando no teu coração, tem algo que você precisa restaurar nos teus relacionamentos. De repente você tem deixado armadilhas dominar em áreas da sua vida que você precisa hoje tomar uma decisão de fechar essas brechas. Você tem perdido a oportunidade de Deus, você precisa colocar hoje diante do Senhor. De repente você está se desviando e não entendendo a vontade de Deus, e você precisa hoje ser ministrado pela vontade de Deus, colocar sua intimidade com o Senhor em primeiro lugar. Eu queria desafiar, se você está tomando alguma decisão hoje de restauração na tua família, em alguma área, em algum momento, algo que você está tomando uma decisão hoje, eu queria te desafiar a colocar de joelhos onde você está. Nós vamos terminar esse tempo orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Se Deus está falando ao teu coração, se você está tomando alguma decisão de restauração hoje, coloque diante do Pai. Coloque diante do Pai e entregue. Como nós fomos desafiados por esse vídeo que nós vimos, alguém precisou dar o primeiro passo. E você vai ser a pessoa que vai dar o primeiro passo. Porque para você dar o primeiro passo, você não depende de ninguém. Somente da presença do Espírito Santo de Deus te capacitando. Coloque diante do Pai. Entregue essa pessoa que Deus está trazendo no teu coração. Entregue essa área que Deus está colocando no teu coração, na tua mente. Eu quero que você saia hoje daqui com uma convicção no teu coração. Você que está aqui no Facebook, no YouTube, entregue diante do Pai aí também. Coloque diante do Senhor o que você precisa restaurar hoje. Deus amado, muito obrigado por esse tempo especial. Muito obrigado porque a palavra do Senhor nos exorta a sermos sábios e não insensatos. A palavra do Senhor nos encoraja a enfrentar os valores desse mundo e podendo sim manifestar e viver os valores eternos do reino. A palavra do Senhor nos exorta a não embriagar com vinho, mas enchermos do Espírito Santo do Senhor. Deus, eu estou aqui com meus irmãos e irmãs de joelhos, na presença do Senhor, dizendo sim, eu preciso restaurar essa área na minha vida, eu quero abandonar esse pecado, eu quero restaurar esse relacionamento, eu quero fortalecer o meu casamento, eu quero restaurar o relacionamento com meus pais, com os meus filhos, com o meu cônjuge. Deus, o Senhor conhece cada coração e cada entrega. Hoje é uma noite de restauração. Deus, venha com poder sobre cada um aqui, sobre esses meus irmãos e irmãs que estão orando nas suas casas, que estão acompanhando e participando desse culto pela internet. Abençoa, Deus, confirma no coração deles essa decisão, nos ajuda como igreja a caminharmos juntos, abençoarmos, a vivermos o novo do Senhor. Abençoa, Deus, todas as restaurações que estão acontecendo hoje, já no coração e na mente dessas pessoas que estão aqui de joelhos.
abençoa, fortalece, vai à frente de todos os passos que serão dados, para que o nome do Senhor seja ainda honrado e glorificado ainda mais, porque o Senhor é um Deus de vitória, um Deus de restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém.